Está no ar mais um Conexão Global Brasil, hoje com todos os titulares. O professor Robson Valdez, professor de Relações Internacionais do IDP, também a nossa Leila Rosa, nossa musicoterapeuta, Celito Rebelato Júnior, o nosso homem das músicas autorais, e também Ricardo Egg, o homem do meio ambiente. E o nosso homem diretamente de Nova York, Carlos Kaminski. O programa hoje está imperdível. E eu convido você sempre a assistir os shorts diários que nós colocamos no Conexão Global Brasil. Então, bem, vamos começar a trabalhar. Foi, no mínimo, estranha essa decisão do ministro Fux. E eu vou explicar de absolver Jair Bolsonaro, todo mundo, e só culpar o general Braga Neto e também o coronel Mauro Cid. Muito estranho, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. A maioria dos 400 que foram julgados pela depredação e pela abolição do Estado de Direito, lá no Supremo Tribunal Federal, ele votou pela condenação da maioria. E agora, quando tem Jair Bolsonaro na cabeça, ele tirou totalmente Jair Bolsonaro da acusação de abolição do Estado de Direito. Nada disso, nada, ele havia considerado quando julgou e ajudou a condenar pessoas desconhecidas que atacaram o prédio dos três poderes. Alguma coisa por trás do ministro está acontecendo ou aconteceu. Ninguém conseguiu entender, nem a defesa dos responsáveis pela tentativa de golpe no país entenderam a decisão de Fux. O que será que está por trás de Fux? Professor Robson Valdez, qual o seu destaque nesta quinta-feira? Olá, pessoal do Conexão Global Brasil, tudo jóia? Bom, o destaque dessa semana, não poderia deixar de ser, foi o ataque de Israel ao Catar durante uma reunião de negociação para um cessar-fogo em Doha, né? A desculpa oficial do governo de ocupação israelense disse que tratava-se de aniquilar lideranças do Hamas. Bom, o ataque ele foi considerado um ato de terrorismo de Estado pelas autoridades do país, foi condenado por vários países dali do Golfo e também pelo presidente Donald Trump. Acredita-se, então, que esse ataque ele é um verdadeiro balde de água fria em todo o processo, não só de negociação que acontece com a intermediação central do Catar, juntamente com autoridades do Egito, mas também de um processo que corre em paralelo que diz respeito à normalização das relações diplomáticas entre Israel e os países do Golfo. Vale lembrar que no primeiro mandato do governo Donald Trump, 2019, os Estados Unidos patrocinaram os Acordos de Abraão, né, que conseguiram, de uma certa forma,
ser bem sucedido do ponto de vista de Israel e dos Estados Unidos, no sentido de normalizar as relações entre Israel, Emirados Árabes, Sudão, Marrocos também. Então, a partir desse framework de negociação, de normalização das relações entre Israel e os países do Golfo, acreditava-se que isso poderia pavimentar o caminho para outros países do mundo árabe, no sentido de reatar relações com Israel, principalmente a Arábia Saudita, mas com o ataque do dia 9 de setembro, então acredita-se que esse processo de negociação, de normalização das relações, tende a ter uma dinâmica um pouco mais retardada. E, é claro, esse ataque também fomentou aí posicionamentos muito contundentes aí do secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, o primeiro-ministro do Reino Unido também se posicionou extremamente crítico a esse ataque. Putin também, juntamente com outras autoridades europeias, ressaltaram um flagrante descumprimento dos princípios da Carta da ONU, no sentido de caracterizar esse ataque como uma flagrante avanço sobre a integridade territorial do país do Golfo. Bom, pessoal, esse é o nosso destaque da semana e vejo vocês na próxima semana. Um abraço. Tchau, tchau. Bem, e vamos com os destaques de Carlos Kaminski, diretamente de Nova York. Olá, meus amigos do Conexão Global, aqui Carlos Kaminski, eu falo direto dos Estados Unidos. Hoje, 11 de setembro de 2025, é um dia onde os Estados Unidos relembra o atentado nas Torres Gêmeas, e também lá no Pentágono, né? Se eu não me engano, foram 4 aviões sequestrados por integrantes do grupo Al-Qaeda, que cometeram o maior atentado da história na humanidade. Algo inimaginável. As pessoas a bordo dos aviões que perderam as suas vidas, as pessoas que estavam tanto no Pentágono como nas Torres Gêmeas, que perderam as suas vidas. Então hoje é dia de relembrar essa triste ação terrorista que aconteceu aqui dentro dos Estados Unidos. Eles feriram o coração dos Estados Unidos, eles pegaram e fizeram um ataque terrorista no coração financeiro da América, nas Torres Gêmeas, no World Trade Center. E hoje é dia de relembrar. O presidente Donald Trump foi ao Pentágono hoje para prestar as homenagens, para relembrar também sobre esse atentado. Eu hoje pela manhã aqui, peguei os jornais aqui, eu até peguei aqui um jornalzinho aqui da região, e aqui tá, é o que tem na capa, ó. Always remember, né? Sempre lembrar desses atentados. A humanidade nunca vai esquecer isso. E logo depois a isso, né, o então presidente George W. Bush ordenou a invasão do Iraque, e depois, mais tarde, né, já no governo Barack Obama, a captura do líder da Al-Qaeda, o terrorista Osama Bin Laden. E hoje os Estados Unidos está aí prestando as homenagens a todos aqueles que perderam a vida nesses atentados que ocorreram em 11 de setembro. Essa informação, eu fico por aqui. Até a próxima semana. Quero falar sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. É uma preocupação real,
nós temos a noção do que está acontecendo, porque a Rússia fez um maciço ataque há 2 dias atrás contra a Ucrânia, mais de 400 drones e uma dezena de mísseis atingindo a Ucrânia. O pior de tudo, que 19 drones invadiram, numa ação sem precedentes, o espaço aéreo polonês, causando um alerta geral nos países membros da OTAN. Os 31 membros da OTAN ficaram em alerta máximo. Os Estados Unidos, que tem lá na Polônia mais de 10 mil soldados numa base norte-americana. Também nessa operação, para conter esses 19 drones, caças F-36 e 35 da Polônia e da Holanda, com a ajuda também de aeronaves italianas, conseguiram conter esses drones. Mas é algo extremamente preocupante nesse ponto em que a guerra está. Sem nenhuma possibilidade de acordo de paz, isso preocupa muito todos os envolvidos na guerra e também a Aliança do Norte, especialmente os Estados Unidos. De acordo com o artigo 5º do Tratado da OTAN, um ataque a um membro do tratado é um ataque a todos os membros, ou seja, todos poderiam se envolver diretamente num conflito, caso isso fosse necessário. O presidente Donald Trump até postou na sua rede social, o Truth, que a seguinte frase: o que há com a Rússia violando o espaço aéreo da Polônia com drones? Aqui vamos nós. É uma frase muito enigmática e que une tanto os democratas quanto os republicanos, que não concordam com as ações da Polônia. Donald Trump prepara medidas duríssimas, além das que já foram impostas contra a Rússia, nos próximos meses, para tentar fechar cada vez mais o cerco econômico contra a Rússia. Estamos aqui observando e muito preocupados com o desdobramento que possa acontecer nessa guerra que já dura mais de 3 anos. Da série Que Vergonha, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro aprovou na Assembleia Legislativa uma série de benefícios para os seus funcionários. Dentre eles, o que dá um auxílio moradia de R$ 158,48 por dia, ou seja, R$ 3.169,72, o que a grande maioria da população brasileira e 80% dos aposentados do INSS sequer recebem esse auxílio moradia. Mas eles têm o auxílio saúde, mesmo com plano de saúde, eles podem receber até R$ 3.950, fora o plano de saúde. Auxílio locomoção, R$ 468,27. E também o auxílio educação para os filhos, de R$ 1.747,42. Então, se você tem 3 filhos, você recebe, até os 24 anos desse seu filho, R$ 5.242,26. Eu digo para vocês, isso é uma vergonha e isso tem que parar com uma reforma administrativa, com qualquer coisa, mas pagar mais de R$ 11.000 de auxílio, quantos brasileiros recebem mais de R$ 11.000? É a minha pergunta.
Ricardo Egg, o que você traz exclusivo do meio ambiente? Olá, hoje vamos falar sobre as florestas marinhas. Florestas marinhas para sempre. É um programa que está chegando aqui no Brasil, ele já existe em alguns lugares do mundo e visa então a preservação das florestas marinhas. Bom, nós preservamos, né, com muita atenção as florestas tropicais, mas as florestas marinhas precisam de uma atenção muito grande. Inclusive, eu digo que o planeta não deveria ser chamado planeta Terra, mas sim planeta Água, né? Tendo em vista que mais de 70% do planeta é constituído de oceanos. E esse projeto, eu estou aqui com o release aqui na minha mão, que recebemos com exclusividade, ele é inspirado no Tropical Forest Forever, né? E ela está alinhado aí à Agenda 2030, a década dos oceanos, como se diz, né? Então o evento vai acontecer em Fernando de Noronha, um evento de lançamento aí desse programa, Florestas Marinhas para Sempre. É bom ressaltar, porque nós precisamos dar atenção às florestas. Bom, deixa eu falar aqui para quem é leigo ou talvez nunca parou para pensar sobre isso. As florestas marinhas, elas são florestas, né, com algas, com corais, enfim, toda uma grande diversidade de plantas dentro da água, é isso aí. E essas florestas, então, elas trazem toda uma alimentação para os animais, para os peixes, enfim, para os micro-organismos, toda uma biodiversidade envolvida nessa questão. E envolve também a nossa vida, né? Porque essas florestas marinhas, elas ajudam para, por exemplo, minimizar o impacto do dióxido de carbono, né, que é a poluição, as fumaças, enfim, toda uma situação que nós mesmos geramos. Então as florestas marinhas, elas são importantes para nós, seres humanos também, não só para os animais, né? Mas vamos nos ater aí ao meio ambiente, né, ao mar, aos oceanos. Então as florestas marinhas têm uma importância muito grande. Esse evento vai acontecer agora em Fernando de Noronha, né, o lançamento dessa intenção, né, que o Brasil se espelha nesse exemplo que existe já no mundo, cuidando, se preocupando com as florestas marinhas. É uma tentativa aí de alinhar essa situação junto com a COP, né? A COP que tá chegando aqui no Brasil e vem com muita força para que as coisas de fato aconteçam e que o Brasil seja um exemplo mundial, não só de cuidado com as florestas tropicais e outras, mas também com as florestas marinhas. E fica aqui nosso apelo para a sociedade, para os políticos, aí, para todos os envolvidos que valorizem, né, as florestas marinhas. Tá bom? Eu sou o Ricardo Egg, jornalista, falando direto aqui de Canasvieiras. Vou mostrar aqui para vocês mais um pouquinho da nossa praia e até logo! Isso aí, encerramos aqui com o nosso amigo vendendo lindas cangas. Na praia. Falou, querido. Brasil, obrigado. Vou explicar para vocês o consórcio do mal. O que é o consórcio do mal? É a aliança do Centrão com o PL para tentar dar a anistia, que serão condenados, ninguém tem dúvida disso, de Jair Bolsonaro e sua cúpula na tentativa do golpe. E por que essa aliança do mal? Porque eles estão incomodados com a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, de fiscalizar as emendas parlamentares. Essas emendas parlamentares, para você que gosta de um bom show, ela geralmente
ela paga o artista 100% a mais, quase 100% a mais do cachê que se você fosse contratar. Obviamente que esse 100% a mais fica para muita gente, e isso incomoda parlamentares que estão vendo seus nomes sujos na praça. Então, a guerra real do Centrão com o Supremo Tribunal Federal não é com Alexandre de Moraes, é com Flávio Dino, que está fiscalizando emendas, que é o teu dinheiro, o meu dinheiro, emendas parlamentares que antes não tinham qualquer fiscalização e pagavam shows para municípios que não têm a arrecadação de um cachê, de uma arrecadação mensal de um cachê de um grande astro da música brasileira, cachês de mais de 1,5 milhão de reais. Então, esse é o consórcio do mal. Nossa músico-terapeuta Leila Rosa, sempre com uma bela surpresa. Olá, gente! Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema muito importante. É o Setembro Amarelo, um mês de prevenção ao suicídio e valorização da vida. Setembro Amarelo surgiu para que possamos falar sobre a importância da saúde mental, para quebrarmos tabus e para falar da importância de pedir ajuda, né? Que pedir ajuda é um ato de coragem e não de fraqueza. Às vezes, uma conversa verdadeira, o fato de escutar o outro, né? De dar atenção, de demonstrar carinho, acolhimento, são gestos que podem salvar vidas. Existem muitas pessoas clamando por atenção e às vezes está ao nosso lado e nós não percebemos. Até nós passamos por isso, né? Todos nós, ninguém está imune a passar por uma situação de desespero, de não achar saída e vir esse pensamento, né? De tirar a própria vida. Então, tenhamos esse cuidado para acolher o próximo, para ajudar e também quem estiver passando por uma situação assim, que peça ajuda. Não tente sair desse momento sozinho, porque não temos recursos muitas vezes para sair dessa situação sós. Então a gente precisa de ajuda dos familiares, dos amigos e principalmente a ajuda de um profissional de saúde. É importante que saibamos ouvir sem julgamentos, né? Que saibamos acolher e colocar-nos no lugar do outro. E que não minimizemos, não tornemos esse desabafo da pessoa, ou, né, como uma forma de que não tem importância. Para nós, aquela situação pode não ser importante, não ter importância, mas para a pessoa tem e ela precisa de ajuda. E se você está precisando de ajuda, faça esse movimento, é um passo fundamental para você sair dessa situação. No Brasil, o CVV, Centro de Valorização à Vida, está 24 horas com contato através do telefone 188 ou do site cvv.org.br. Você faz contato e vai ter essa ajuda. Se você não tiver um profissional no momento, né? Se você não tiver a quem recorrer, são pessoas preparadas para te acolher. Então, CVV 188. Sempre existe um caminho. Você não está sozinho, não precisa atravessar essa situação sozinho. Tem alguém para te ajudar. A vida é única
e muito preciosa. Vamos espalhar mais empatia, amor, acolhimento. Setembro Amarelo é um mês de conscientização, mas o cuidado deve estar presente em todos os dias do ano. Você não está só. E deixo aqui alguns trechos de música como forma de carinho e de acolhimento. Vamos precisar de todo mundo. Um mais um é sempre mais que dois. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. E essa. Ando devagar porque já tive pressa e levo meu sorriso porque já chorei demais. Fique com Deus. Estamos aqui. Até a próxima. Vejo tudo se perdendo, com mais homens corrompendo. Vejo o caos chegando aos nossos dias. Nossa gente vai sofrendo, inocentes vão morrendo. Um país que clama em agonia. A barganha de poder, eles nem querem saber se há fome, dor e exclusão. Só se importam em ganhar, pagam alto a validar. A mamata então, sem punição. Chega a hora da gente gritar por salvação. Não dá mais pra ficar na ilusão. Homens maus governam sem temor, sem condição. Apartheid, dor e humilhação. Homens maus governam sem temor, sem condição. Apartheid, dor e humilhação. Chega a hora da gente gritar por salvação. Não dá mais pra ficar na ilusão. Homens maus governam sem temor, sem condição. Apartheid, dor e humilhação. Celito Rebelato Júnior, o nosso compositor autoral. Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é Celito Rebelato Júnior, publicitário, jornalista e brasileiro estupefato. Confesso que achei que já tinha visto votos insanos vindo do STF, mas o de ontem, 10 de setembro, do ministro Luiz Fux, absolvendo Bolsonaro e sua trupe golpista, foi de cair o queixo.
Não tem explicação lógica. Ou é medo ou é fumaça. Ou tem algum vídeo bem sem vergonha dele rolando por aí. Mas que tem coisa muito errada envolvida, isso tem. Mas como a gente não vive só de indignação, também existe criação, resistência e música. E é nessa energia que eu trago aqui mais 2 faixas do meu selo Milli Vanilli Pure IA. A primeira vem da playlist Soviet Post-Punk, Surf Session. O nome já entrega a pegada. Som pesado, sombrio, um mergulho no desencanto com promessas que nunca acendem. A música é Fósforo Molhado, um retrato ácido de revoltas apagadas antes de virarem chama de verdade. E depois a gente muda o ritmo, mas não a força. Direto da playlist especial de reggae, apresento Cidade Sem Sono, uma poesia urbana que fala da vida dura, da esperança rabiscada nos muros, da fome que é transformada em filtro de rede social, mas também do batuque teimoso que insiste em lembrar que o Brasil ainda pode sonhar. Então, segure essa mistura de crítica, som e poesia, porque aqui no Conexão Global Brasil a gente fala de política, mas também faz música, e do nosso jeito, sem medo, sem rabo preso e com vontade de cutucar. Prometeram fogo, entregaram fumaça, a chama que apaga na brisa da praça. Acende o fósforo molhado demais, revolta que arde, mas não queima mais. Fósforo molhado, faísca de nada, promessa gravada, revolta calada. Fósforo molhado, brilha sem cor, queima o papel, mas não o opressor. Pintam muralhas com tinta vencida, a chama insiste, mas foge da vida. Velas acesas em altar quebrado, fósforo molhado, discurso engasgo. Jornais queimados na lareira alheia, história que volta, mentira que creia. Grita na rua, apaga no ol, o fósforo molhado é corte mortal. Fósforo molhado, faísca de nada, promessa gravada, revolta calada. Fósforo molhado, brilha sem cor, queima o papel, mas não o opressor. Fósforo engole a faísca, o fogo é humano e a brasa é física. No farol quebrado, o mendigo dança com o vento. A cidade late, promessas vem de tempo por lamento. Gente dorme em pé no trem, tropeça em meta e dívida, mas sonha um mar no teto furado da avenida. E cada buzina grita o que ninguém quer ouvir, enquanto as luzes negam o céu pra não fugir. Cidade sem sono, coração de concreto que bate seco, mas
fala miúdo que teima em sussurrar. Cidade sem sono, coração de concreto que bate seco, mas pulsa um afeto no peito cansado de quem não dormiu e ainda acredita no sol do Brasil. Cidade sem sono, cidade sem sono, cidade sem sono, coração de concreto que bate seco, mas pulsa um afeto no peito cansado de quem não dormiu e ainda acredita no sol do Brasil. Yeah! Boa noite a todos. O programa você pode assistir em shorts que são publicados no Conexão Global Brasil no YouTube. Em breve nós teremos um site que vai facilitar a vida de vocês. Mas eu convido a todos a assistirem os nossos shorts Conexão Global Brasil. Se inscreva no nosso programa Conexão Global Brasil, que isso é muito importante, a audiência de vocês. Então, queria agradecer a todos que assistiram o nosso programa e nós esperamos vocês com sugestões e também com críticas dos nossos shorts que são publicados diariamente. Boa noite e até a próxima quinta-feira.